O período de fim de ano se aproxima, é quando aumentam as expectativas no crescimento de vendas. Mas, em tempos de crise, dá para ficar otimista? Bom, quem pode nos responder essa pergunta é o especialista em vendas, Jorge Mendes. Bom dia, Jorge, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, então, inflação subindo, taxa de juros do Banco Central mais alta, restrição do crédito, aumento da inadimplência, crescimento do desemprego, diminuição da renda média e queda no PIB do país. E agora? Agora é a situação que nós precisamos aproveitar, né, para criar oportunidades. Momento de crise como esse não é um momento para gerar apenas foco no lado negativo da crise. Existe o lado positivo também da crise, que é justamente a oportunidade da criação de valor e da entrega de valor para o mercado. No caso, mas assim, um momento de retração econômica realmente interfere em um negócio, seja ele qual for? Interfere sim, porque em momentos como esse, a questão da destinação do recurso financeiro do cliente, que já está escasso, ela fica muito mais criteriosa. E para isso, as empresas e os profissionais de vendas, eles têm que se diferenciar e empregar, agregar mais valor e inovar para fazer com que os clientes eles acabem optando por escolher empresa X ou funcionário X para destinar o seu recurso. E aí, no caso, num primeiro passo, qual seria então para ter essa diferenciação? Bem, eu vou apresentar 3 passos. E o passo que eu considero mais importante é saber criar conexões poderosas com os seus clientes. Eu tenho até uma frase de um autor que ele fala: é mais fácil um cliente comprar de um amigo do que de um vendedor. E, Jorge, como é que eu crio, né, essa conexão com o meu cliente? Aí já parte para o segundo passo, que é saber identificar as reais necessidades do cliente. E eu passo a identificar essas reais necessidades do cliente quando eu me coloco na posição dele, de consumidor, né? E eu passo a enxergar a venda, eu passo a enxergar a compra a partir do olhar do cliente. E quando eu faço isso, eu crio também conexão com ele. E quando eu crio conexão, ele se sente mais à vontade e ele passa a entender que ele não está simplesmente fazendo uma aquisição, mas ele está estabelecendo uma relação. E aí, no caso, também a questão da satisfação, né? Isso. Aí já parte para o terceiro passo. Como é que eu consigo fazer com que o meu cliente ele atinja essa satisfação? Quando eu estabeleço a conexão, quando eu consigo identificar a real necessidade do cliente, chega a terceira fase, que é saber apresentar de forma impactante seu produto ou seu serviço. Mas para eu apresentar de forma impactante meu produto e o meu serviço, eu estabeleço essa conexão, eu busco identificar o que realmente é necessidade para o meu cliente e eu faço essa apresentação de acordo com aquilo que ele realmente precisa. E como é que eu posso fazer isso? Você faz essa apresentação impactante quando você pega os benefícios que aquele produto tem e entrega para o cliente, para os reais problemas e necessidades dele. A gente não compra, por exemplo, um carro, né? Isso que é outra coisa que eu quero passar aqui. A venda ela não é feita de um produto, mas sim dos benefícios que aquele produto pode proporcionar. Em vez de você vender um carro, em vez de você vender uma roupa, em vez de você vender um plano odontológico, você pode vender os benefícios que aquilo ali irá proporcionar aquele produto, aquele serviço para o seu cliente. No caso, por exemplo, aí é o primeiro passo para a pessoa enxergar as oportunidades em meio a toda essa questão da crise? Exatamente. Focar, né, nesses 3 princípios básicos da venda, que aí você vai conseguir estabelecer uma relação com o seu cliente, né, e fazer com que ele acabe destinando seu recurso e escolhendo sua empresa no meio das opções e no meio da concorrência que existe no mercado. E aí, no caso, considerando, inclusive, essa questão criteriosa que você falou da destinação dos recursos dos clientes. Mas, se voltando para a empresa, nesse momento, todo mundo está bloqueando, não quer gastar ou investir. Há uma diferença em gasto e investimento? Assim, o gasto é totalmente diferente do investimento. O investimento, quando você faz o investimento, você vê um propósito ali, né? Por exemplo, as empresas fazem investimento quando? Quando acabam qualificando seus profissionais. Isso é o investimento, né? O gasto, ele já é diferente, né? O investimento, você vê um objetivo ali. Por mais que você não colha a curto prazo, mas você vai colher daquele investimento a médio ou longo prazo. E nesse caso, considerando esse cenário de crise, está chegando o fim de ano, qual seria um bom investimento, né, para uma empresa fazer nesse momento agora? Bom, um bom investimento agora nesse período, já que estamos nos aproximando num período de alta e de vendas, né, mesmo com as projeções para retração,
é investir na qualidade desses atendimentos, dessas vendas realizadas. Porque, assim, infelizmente, os consumidores reclamam muito, e o Brasil é um dos países que mais reclamam no atendimento no mundo, né? Então esse é o momento para você, empresário, para você, profissional de vendas também, né, buscar se diferenciar e fazer com que vocês potencializem as suas vendas, né? Fazer o diferencial, né? Fazer o diferencial. E aí, se tratando, por exemplo, de um planejamento, em momentos de crise, você tem que descartar ela ou não? É realmente encarar, fazer planejamento? Momento de crise mais ainda, né? Porque é um momento delicado e nesses momentos você tem que se planejar. E como já estamos num cenário, tanto um planejamento que eu digo, tanto no cenário otimista, como um cenário moderado e um cenário pessimista. Já que estamos com uma projeção de não um aumento nas vendas nesse período agora, os empresários, as empresas, elas têm que se antecipar, e até mesmo você, profissional liberal de vendas, né, que você tem que se antecipar a isso, tá? E saber como você pode tirar proveito desse momento. Talvez o foco nesse final do ano seja para uma determinada outra linha de produto, né, já que o recurso está escasso no momento. Que tal investir na promoção e nas vendas desses produtos, que é algo que o mercado está demandando nesta época? Primeiramente, você tem que analisar o mercado. Quando você analisa o mercado e consegue enxergar as reais necessidades naquele momento, as suas chances de vendas elas aumentam significativamente. Muito bem. Ô Jorge, quem tiver mais dúvidas, qual contato deve fazer? Bem, para quem tiver mais dúvidas, quiser manter-se atualizado em tudo que se fala em processo de vendas, eu estou deixando o meu site aqui, georgemendes.com.br, no qual você vai estar podendo acompanhar sacadas e dicas. Estou colocando semanalmente, um vídeo por semana, falando sobre vendas, para que as pessoas possam estar se atualizando, se aprimorando cada vez mais, né? Os demais contatos também tem por lá, as redes sociais, telefone e por aí vai. Ok, muito obrigado pelas informações, tá? Sucesso aí no site, nesse novo segmento aí. Perfeito, obrigado, eu que agradeço. Hoje eu conversei com o especialista em vendas, Jorge Mendes, sobre como superar a crise, né, e vender mais nesse período de fim de ano. Obrigado pela sua atenção, eu já te volto amanhã às 7h30 da manhã com mais informações. Até mais.